Agora mesmo, nesse exato momento, vários arquivos estão sendo hackeados, mas alguns hackers acabam sendo ousados demais, pois resolvem hackear nada mais nada menos do que a NASA. E é exatamente desses caras que irei falar no vídeo de hoje. Então galera, vou apresentar pra vocês os hackers que hackearam a NASA. Mas antes, se inscreve aí rapaziada e deixa aquele like só se você gosta de histórias de hack, tá ligado? E como vocês sabem, a NASA é um dos órgãos mais protegidos e seguros do mundo. Isso porque eles têm informações não só do espaço, como também muitas coisas aqui na Terra. Porém, existem alguns hacks que ultrapassam os limites e provam seu potencial. Eles invadem a NASA. Vanderlei de Abreu Júnior. Também conhecido na rede como Storm, esse cara é um brasileiro de 40 anos que invadiu a NASA e hoje em dia se tornou milionário e empreendedor. Storm mexia no computador desde 6 anos, quando ganhou seu primeiro. Foi ali na frente do computador e dos videogames que Storm aprendeu a ler e escrever. Aos 12 anos, ele pediu de presente um modem para conseguir conectar na internet. Aos 16 anos, ele conseguiu hackear sistemas com facilidades, como por exemplo, o site do Detran e de outras redes fora do país. E ele fazia isso há mais de 25 anos atrás, época que a gente nem era nascido, eu tava na barriga da minha mãe, tá ligado? Os computadores nem eram tão populares assim, eles estavam começando a aparecer, mas Storm já estava avançado em tudo aquilo. Tanto é, logo depois, Storm descobriu uma falha em computadores da NASA e aproveitou para invadir. Isso porque na época, a NASA comprou vários computadores para tentar salvar uma empresa da falência, uma empresa chamada Silicon Webs. Com essas compras de computadores, ele descobriu que havia uma falha ali. A NASA sempre teve firewalls, que são tipo protetores virtuais, dos mais avançados e dos mais caros de toda a época. Porém, esses firewalls protegem apenas os computadores mais importantes, principalmente os que tinham acabado de chegar. E essa era uma falha. Dessa forma, então com esses novos computadores não protegidos, Storm conseguiu entrar na rede da NASA, tendo acesso a várias informações sigilosas, como por exemplo, ele descobriu várias coisas do Departamento de Energia dos Estados Unidos, tendo acesso a várias informações que não deveriam ter. E ele não parou por aí, começou a hackear mais e mais, até que caiu em um lugar onde foi descoberto. Depois de descoberto, a NASA ofereceu a ele um curso e um estágio para que ele mostrasse qual foi a falha e como teria entrado no sistema da NASA. Depois então de explicar como hackeou a NASA, a organização deu um diploma para ele. Com isso, ele acabou fundando sua própria empresa. A empresa dele serve como segurança virtual, protegendo empresas de serviços que não podem parar. Hoje, com essa empresa, a Storm fatura milhões de reais por ano. Mano, esse cara venceu na vida, ele conseguiu ter acesso à NASA e virou milionário, Zé. Deu bom demais? O hacker que viu alienígenas na NASA. Agora eu vou falar de um hack chamado Gary McKinnon, que também hackeou a NASA sem dó. Esse pode ser considerado um dos maiores hacks de todos os tempos. Isso porque ele teria acessado ilegalmente e danificado mais de 57 mil computadores do exército americano, da aeronáutica, do Pentágono e da NASA. Que isso, véi? Como que os caras conseguem fazer isso? 57 mil? Cê é doido. Ele fez um belo estrago que levou à prisão perpétua nos Estados Unidos. Gary, que é um escocês, quase foi extraditado para os Estados Unidos para ser preso depois de ter feito isso. Além de hack, ele teve acesso a várias informações sigilosas e afirmou ter visto coisas relacionadas a OVNIs e aos extraterrestres. Ele fez tudo isso na NASA com dois propósitos. O primeiro, comprovar a existência de OVNIs. Segundo, mostrar que o sistema americano possui várias falhas. Segundo Gary, quando ele conseguiu invadir o sistema da NASA, ele teve acesso a imagens que comprovavam a existência de OVNIs. O problema é que ele tentou baixar as imagens entre 2001 e 2002, e na época a internet era muito lenta. Segundo ele, tentou baixar as imagens e os arquivos, mas eram muito pesados, já que se tratavam de arquivos da NASA, e sua internet na época era apenas 56 KB, tá ligado? Logo, ele não conseguiu baixar nada. Assim que começou a baixar, a internet não aguentou e caiu. Outras coisas mais leves, como texto, documentos e tudo mais, ele conseguiu baixar. Só que depois de ter sido pego, a polícia confiscou o PC dele e tudo que ele havia copiado e roubado. Ele foi perseguido em 56 estados americanos. E por falta de provas concretas, não se sabe ao certo se tudo que ele disse era verdade, pois ele não conseguiu expor essas informações ao público, ficando apenas com sua história. Véi, será que isso é verdade? Que loucura, velho. Mas já comenta aí se você acredita em OVNIs, ETs,
superficiais, tá ligado? Até hoje em dia, muitas pessoas acreditam que ele realmente viu OVNI, naves ou projetos secretos da NASA, enquanto outros acreditam que ele apenas queria chamar atenção, dizendo ou não a verdade. Alguns acreditam que ele tenha habilidades sobre-humanas, devido às suas condições de portador de síndrome de Asperger. Gary também esteve ligado a um outro hacker chamado Hermes, que nunca foi identificado e muito menos encontrado. Esse Hermes, além de ser considerado um dos maiores hackers do mundo, hackeou vários países, inclusive em diversos países da Europa, Ásia, África e Oceania. Muitos acreditam que Hermes seja apenas um pseudônimo de Gary, ou seja, podemos dizer que Gary McKinnon é sim um dos maiores hackers do mundo. CICINIS. Um grupo de hackers brasileiros, conhecido como CICINIS, invadiu um site de um órgão da NASA, modificando o código-fonte da página. Eles alteraram toda a programação do site, permitindo que um jogo rodasse no lugar da página original. Eles utilizaram esse site da NASA como se fosse um emulador de jogos, e através da programação, eles simplesmente conseguiram rodar o jogo de um especializado. Claro que a NASA não demorou muito para descobrir isso, e corrigiu a falha rapidamente. Mesmo sendo apenas uma brincadeira, isso mostrou uma falha significativa no site da NASA, pois, uma vez invadido, outros tipos de ataque poderiam ser feitos. Porém, os hackers decidiram apenas usar o site para jogar um pouco, mostrando uma falha e talvez também esperando algum tipo de recompensa. Eles poderiam ter criado uma página falsa, enganado os administradores e roubando todos os dados do site, mas preferiu usar o site da NASA para rodar um jogo. E claro, o jogo não está mais acessível. A NASA retirou-o rapidamente do ar e eles nunca falaram nada a respeito. Não, véi, como assim? Os hackers malaram demais? Como que eu não vi isso, véi? Pra dar uma jogadinha, tá ligado? Na NASA? Hackeando os funcionários da NASA. Em 2018, alguns hackers que não foram identificados invadiram os servidores responsáveis por armazenar todas as informações pessoais dos funcionários e ex-funcionários da NASA. Não se sabe ao certo quantos dados os hackers roubaram, mas o que se sabe é que eles roubaram informações de muitos funcionários que trabalham ou já trabalharam na NASA, tendo assim acesso a muitas informações de mais variadas possíveis. E parece que foi muita gente mesmo, porque eles hackearam o sistema e roubaram dados de funcionários de 2006 até outubro de 2018. A NASA não se pronunciou sobre o ataque, não revelou quem fez, nem o que foi roubado e principalmente como. Eles omitem todas as informações para incentivar cada vez menos que outras pessoas cometem o mesmo crime. A única coisa que eles falaram foi que nenhum dos dados vazados não comprometeria as missões. Colé, NASA, os funcionários com dados vazados e eles não comprometem, né? Tá tirando. Hackeando a NASA com um computador muito barato. Um hacker conseguiu invadir a NASA e ficou navegando por quase um ano sem ser descoberto, usando apenas um computador muito barato e pequeno. Ele usou um computador chamado Raspberry Pi, que é um computador simples, mas muito limitado. Esse aparelho custava cerca de R$200. Com esse computador, o hacker invadiu a NASA e passou quase um ano roubando informações do laboratório de propulsão a jato da NASA. Durante esse tempo, ele obteve 2 arquivos muito importantes, um sobre tecnologia militares e outros sobre tecnologias espaciais restritas. Ele fez tudo isso ao hackear a conta de um usuário da NASA. E aí pronto, ele estava lá dentro. E o mais importante é que ele conseguiu ficar 10 meses dentro do sistema da NASA, sendo que até hoje não foi identificado e muito menos preso. Lauri Love. Um hacker britânico de 33 anos ficou mais conhecido por tacar o terror em vários sites governamentais. Ele não atacou um, ele saiu atacando geral. NASA, FBI, Exército dos Estados Unidos, Reserva Federal dos Estados Unidos, Banco Central dos Estados Unidos, entre outros. Ele não apenas hackeou como roubo de informações, mas também causou grandes confusões, bagunçando sites e causando problemas entre as empresas. Em 2013, ele foi preso no Reino Unido e os Estados Unidos solicitaram a extradição e colocaram ele na prisão por 99 anos. Mas devido à síndrome de Asperger que ele possui, seu advogado conseguiu evitar a extradição. O advogado também alegou que Lauri sofria de depressão e outras
condições graves, o que tornaria muito arriscado extraditá-lo, pois o risco dele cometer um suicídio seria muito alto, ou seja, ele conseguiu burlar a prisão nos Estados Unidos. Jonathan James, também conhecido como o Comandante, foi um hacker que aos 15 anos já cometia crimes. O primeiro crime que ele cometeu foi aos 15 anos e depois foi só ladeira abaixo, galera. Ele conseguiu invadir sistemas da NASA e do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E não só invadiu, mas também roubou softwares da época que valiam $1 milhão. Ele também conseguiu interceptar mensagens e códigos da Estação Espacial Internacional. Quando a NASA descobriu, ficou morrendo de medo e, para tentar descobrir quem estava infiltrado, desligou os computadores das aeronaves durante 3 semanas, causando um prejuízo de $41 mil. Depois disso, Jonathan foi descoberto e condenado à prisão quando tinha 16 anos. Porém, ele foi acusado de invadir a rede de várias lojas da Flórida, mas, com medo de pagar por um crime que não cometeu, pegou uma arma e tirou sua própria vida em 2008, deixando um bilhete dizendo: "Eu não acredito no sistema de justiça". Galera, e esse foi o vídeo de hoje, alguns hackers que conseguiram invadir a NASA. Espero que vocês tenham gostado e aprendido que é preciso tomar cuidados com as decisões que tomamos, pois, apesar de serem considerados gênios, alguns deles acabaram se tornando cybercriminosos. Se inscreve aí se ainda não se inscreveu e deixa aquele like. Nos vemos no próximo vídeo.